Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7h mais 2 minutos. Muito bom dia, está no ar a edição regional do Jornal da Manhã, trazendo para você as principais informações para todo o sul do Paraná, assim como o Planalto Norte Catarinense. Claro que o assunto principal continua sendo ainda o combate ao Covid-19, o novo coronavírus. Vamos atualizar aqui os números por toda a nossa região, as medidas que estão sendo tomadas. Vamos falar sobre o primeiro caso confirmado em União da Vitória e também, é claro, sobre os decretos, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina, que foram prorrogados. Havia expectativa, principalmente em Santa Catarina, que houvesse uma retomada, então, das atividades econômicas, o que foi decidido ontem em reunião que não será bem assim, não. Vamos continuar praticamente como está, com a única diferença com a abertura, então, dos bancos a partir de hoje. Vamos atualizar também as questões voltadas quanto ao governo federal, a liberação de até R$600, então, por pessoa, o que está causando muita confusão. Quando será liberado? Quais são as regras? Esses assuntos e outros vamos tratar a partir de agora no Jornal da Manhã. Neste momento, 17 graus e 3 décimos a temperatura aqui na área central de União da Vitória. A expectativa, segundo o CIMEPAR, para que a segunda-feira seja ensolarada. A temperatura máxima poderá chegar a 31 graus. E esta semana pode ser a última, pelo menos antes que chegue agora o período novo de primavera, com temperaturas acima dos 30 graus. Pois, pela visão estendida que temos aqui no mapa do CIMEPAR, a partir de meados lá do dia 8 de abril, as temperaturas vão sofrer uma queda de até 10 graus na temperatura máxima, ficando na casa entre 20 a 23 graus no máximo. Já vamos começar a sentir os efeitos do outono. Com isso, as temperaturas mínimas também tendem a cair. Hoje, por exemplo, amanhecemos com 17 graus. Já a partir, então, da segunda semana do mês de abril, essa temperatura deve cair para em torno de 12 graus de mínima. Mas esta semana, o CIMEPAR ainda garante temperaturas praticamente até os 30 graus, pelo menos até a próxima quinta-feira. Segunda e terça-feira não deve chover, segundo o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. Quarta e quinta, aí sim, já há uma possibilidade de pancadas de chuva, mas de forma rápida, assim como foi durante o final de semana. Ontem, por exemplo, tivemos aqui 4,8 milímetros de precipitação acumulada. Ficou dentro do esperado. Eram esperados cerca de 5 a 8 milímetros de chuva para o domingo. Praticamente choveu, arredondando os números, 5 milímetros. Atualizando o nível do Rio Iguaçu, nesta manhã, temos 1 metro e 41 centímetros. 7h mais 5 minutos, vamos de informações. Vou começar aqui destacando, claro, os números pela nossa região quanto ao novo coronavírus. Começando aqui, então, pelo Planalto Norte Catarinense, a cidade de Matos Costa, segundo o boletim divulgado ontem, não temos nenhum caso suspeito, nem confirmado e nem em monitoramento. Matos Costa sendo exemplo também, assim como algumas demais cidades aqui pela nossa região. Já o município de Porto União, temos 51 casos em monitoramento e acompanhamento. O que são esses casos? Volto a repetir, são pessoas que a grande maioria dessas estão resfriadas, porque até é comum nessa época do ano, quando troca-se a estação, algumas pessoas com imunidade mais baixa acabam realmente tendo resfriados, gripes nessa época do ano. Tanto é que já tivemos 23 casos desses que já foram descartados, mas temos ainda 51 pessoas que são acompanhadas, são monitoradas. Essas pessoas elas são orientadas a permanecer em suas respectivas casas. Quanto casos suspeitos em Porto União, temos um único caso que ainda aguarda-se, claro, resultado do laboratório LACEN, lá de Florianópolis. Não há nenhum caso confirmado em Porto União. Quanto a esses casos que estão sendo monitorados, pessoas que estão gripadas, temos distribuídos da seguinte forma: 6 pessoas na área industrial, 3 no bairro Vice-King, 6 no bairro São Pedro, 11 na área central, 2 no Cidade Nova, 7 no bairro Santa Rosa, 2 no bairro São Francisco, 3 no bairro Bela Vista, 4 no São Bernardo do Campo, 6 em Santa Cruz do Timbó e 1 na Lança. Então esses são os números mais atualizados que temos aqui disponíveis através da Secretaria Municipal de Saúde de Porto União.
E para Porto União, eu trago agora também a palavra com o prefeito Eliseu Mibach. Ele fala do trabalho que está sendo feito na área da saúde, pede para que as pessoas permaneçam em suas casas e fala também da retomada de alguns serviços. Por exemplo, a partir de hoje, bancos já podem funcionar no estado catarinense, claro, com algumas restrições. Acompanhe. Quero cumprimentar todos os munícipes de Porto União e passar algumas informações com relação à administração municipal, com relação ao município, com relação a esta situação que estamos vivendo nesse momento, com relação à emergência decretada tanto no município quanto no estado catarinense. Nós temos algumas informações e estaremos emitindo um novo decreto para que se cumpra tudo aquilo que vem determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e também pelo Ministério da Saúde. Então, nesse momento, estamos recebendo informações do governo do estado que permanecem suspensas as atividades aí da circulação de veículos, do transporte coletivo e também a circulação e o ingresso no território catarinense de veículos de transporte interestadual e internacional. Esta proibição passa a vigorar a partir do dia 1º/4 por mais 7 dias. Ela já está suspensa, mas continua, então, proibido o transporte coletivo no município de Porto União por determinação do governo do estado. Consequentemente, a nossa rodoviária permanece fechada porque não vai receber transporte interestadual, nem internacional e transporte nenhum. Também, a partir do dia 30/3, segunda-feira, já ficará autorizado as atividades parciais das agências bancárias, correspondentes bancários, lotéricas, cooperativas de crédito, exclusivamente para o atendimento de pessoas que necessitem de serviços bancários presenciais. Então, a partir de segunda-feira, todas as instituições bancárias, as lotéricas, já começam a funcionar, lógico que com um efetivo reduzido, tanto de funcionários como também das pessoas que vão adentrarem a esses estabelecimentos. A aglomeração de pessoas, então eu peço a todos que evitem as festinhas de aniversário, as confraternizações. Nós ainda temos o toque de recolher, que na segunda-feira estaremos reunidos com a administração municipal de União da Vitória, na pessoa do prefeito Santim Roveda, e as duas comissões de crise, tanto a de Porto União quanto a de União da Vitória, estará reunido na segunda-feira à tarde, e é bem possível que a gente já encerre o toque de recolher na próxima semana. Eu só peço a compreensão de todos ainda nesse momento, porque é um momento difícil, é um momento crucial com relação a essa epidemia, e nós temos que ouvir as lideranças da saúde. E o Ministério da Saúde está dizendo que o pior ainda está por vir, agora no mês de abril. Então, vamos manter aí toda a precaução possível, vamos nos cuidar, vamos ficar atentos para que não tenhamos maiores problemas nesses dias e vamos evitar um problema maior, até porque as dificuldades vão ser cada vez maiores, a arrecadação do município também já caiu mais de 50% e vamos ter problemas para frente. Então, a saúde daqui a pouco não vai ter mais recursos para atender toda a população, então é melhor nós evitarmos uma pandemia maior, evitar esse surto do coronavírus aqui no nosso município, manter a calma, manter a tranquilidade, evitar sair de casa, evitar as aglomerações da forma que as autoridades da saúde estão mandando, e vamos continuar a trabalhar da forma ordenada, da forma que o governo está nos orientando também, com 50% da capacidade em todos os estabelecimentos comerciais, enfim. Vamos começar a trabalhar de forma tranquila, gradualmente, para que possamos cumprir aquilo que é determinado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde. Também, com relação aos casos aqui no município de Porto União, nós temos aí que estão sendo acompanhados e monitorados pelos profissionais da saúde do município de Porto União.
nós estamos descartando muitos deles também, que é a questão de gripe. Nós estamos tendo em toda a nossa região um surto de gripe. Então volta aquela recomendação que nós fizemos. Tudo que não pode acontecer nesse momento é você pegar um resfriado ou uma gripe, porque daí você fica mais vulnerável ao vírus. Portanto, é manter aí um afastamento das pessoas que estão com resfriado, com gripe, manter todos os cuidados para que nada de mal aconteça, e nós precisamos então nos resguardar, ficar em casa até para que não viralize esse surto aí em toda a cidade, esse surto de gripe, lógico, e vamos evitar o pior. Essa é a nossa recomendação, esse é o nosso trabalho. Eu só agradeço a todos aqueles que estão entendendo essa situação e peço desculpas também, porque é um momento difícil, mas não foi causado por nós, não foi causado pelos brasileiros, enfim, é um problema de origem mundial e que nós temos que conviver com isso e aprender com tudo isso para tomar decisões cada vez mais importantes e decisões melhores para a população de Portunhão. Então, praticamente, o que temos disponível para abertura, né, dos empreendimentos que até então estavam fechados são os bancos, e lembro que aquelas oficinas, principalmente mecânica pesada, né, que atende aí vans, caminhões, essas até podem operar, mas com um número reduzido de funcionários dentro de todas as normas de etiqueta. Para as demais atividades econômicas, o governador assim havia lançado na sexta-feira passada, né, um manual com o retorno gradativo das atividades. Mas ontem, em reunião com prefeitos que representam as associações então de municípios, depois com os demais poderes, foi decidido que assim não será feita essa retomada já nesta semana. Com isso, o decreto foi prorrogado, como afirma o governador Carlos Moisés em um vídeo lançado ontem à noite nas mídias sociais, então, do governo do estado de Santa Catarina. Acompanhe o que falou o governador. Olá pessoal, hoje é dia 29 de março de 2020. Nós estamos divulgando agora então os casos de coronavírus positivados aqui para Santa Catarina. Informações do nosso laboratório central, são 197 casos no dia de hoje e com 16 pacientes na UTI. Desses 197, 16 estão internados em UTI. Hoje pela manhã fizemos uma reunião com os representantes das 21 associações de municípios, bem como com a FECAM, também que representa os municípios aqui de Santa Catarina. Uma reunião muito produtiva, onde alinhamos as novas medidas que adotaremos, comunicando, estabelecendo um canal de comunicação com os prefeitos, para que a gente possa alinhar e centralizar os anúncios num único órgão do Estado, que é a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, juntamente com a Secretaria de Comunicação, para que a gente não tenha uma série de notícias desencontradas e que a gente possa então estabelecer um canal de notícias ao cidadão que seja fidedigno, e as ações todas tomadas tanto aqui no Estado quanto nos municípios sejam as mesmas, para que a gente possa estar juntos nessa crise que ainda não começou. Nós pretendemos que os municípios façam pelo menos normas de repetição daquilo que o Estado determina, ou que venham pelo menos a aderir então às medidas restritivas que Santa Catarina vai adotando através da autoridade sanitária do Estado de Santa Catarina. Ao mesmo tempo fizemos uma reunião também no período da tarde com os poderes representados aqui, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público do Estado, bem como também a Assembleia Legislativa. Então esses poderes representados aqui pelos seus chefes, seus presidentes, tivemos uma boa conversa no sentido de pedir o apoio, reforçar o apoio à autoridade sanitária do Estado. Foi muito bem recebido por todos os poderes, para que a gente tenha um alinhamento das ações e que haja um acatamento em todo o Estado de Santa Catarina das normas expedidas pelo Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Saúde. Bem como também alinhamos a prorrogação, informamos aos poderes e aos prefeitos também a necessidade que nós entendemos, seguindo as medidas orientadas pela Organização Mundial de Saúde, na prevenção do contágio do coronavírus, para que a gente diminua essa curva, a prorrogação de mais 7 dias dessa quarentena já estabelecida aqui em Santa Catarina, com alguma flexibilização no que diz respeito a obras públicas e também
obras civis, de construção civil e também na questão dos bancos que a partir de amanhã, segunda-feira, passam a funcionar com uma série de restrições emitidas também por portaria do Centro de Operações em Emergência em Saúde aqui de Santa Catarina. Muito obrigado a todos e fique em casa, porque a gente não consegue recuperar as vidas humanas. A economia nós vamos recuperar, os empregos nós vamos recuperar, mas as vidas humanas nós não conseguimos resgatar. Então o nosso valor é um valor que sopesa, bota isso na balança e entende que o momento é aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa, vamos proteger os mais vulneráveis, aqueles grupos que se encontram em grau de vulnerabilidade, para que a gente tenha então uma saída desse processo que ainda não iniciou, com o menor impacto possível, mitigando os efeitos, diminuindo o número de mortos aqui em Santa Catarina. Muito obrigado a todos. Esta, então, é a palavra do governador nesse vídeo lançado na noite de ontem. Eu vou para um rápido intervalo e já eu volto aqui para atualizar os números para os municípios da região sul do estado do Paraná, em especial União da Vitória, onde tivemos um caso confirmado de Covid-19. De volta com o Jornal da Manhã, agora são 7 horas mais 22 minutos, atualizando números para a região sul do estado do Paraná. Números do final de semana, lembro que os dados são das respectivas secretarias municipais de saúde. Em General Carneiro, atualização de ontem à tarde, são lá no município 6 casos notificados, outros 6 suspeitos. Já foram descartados 4 e estão sob monitoramento ainda outros 9 casos. Em General Carneiro, não há casos confirmados de Covid-19. Já para a cidade de Porto Vitória, até o presente momento, temos um caso suspeito e também um caso que já foi descartado. Na cidade de Cruz Machado, casos suspeitos, temos um caso, aguardando ainda, é claro, exames laboratoriais, e outros 4 casos que já foram descartados no município de Cruz Machado. Bituruna não temos casos notificados, nem descartados, nem suspeitos e muito menos confirmados. O que temos são casos em monitoramento. Repito, pessoas que estão, a maioria delas, e assim esperamos que sejam, apenas gripadas ou resfriadas. Aí são 25 pessoas em Bituruna. Na noite de ontem, prefeito de Bituruna, Claudinei de Paulo Castilho, ao lado do vice-prefeito Rodrigo Marcante e do secretário da Fundação Municipal de Saúde, o secretário Josmar, fizeram uma live em rede social para trazer as últimas informações e como foi o trabalho na área da saúde na semana, também trazendo aqui as informações quanto ao que abre a partir de hoje lá em Bituruna. E é justamente essa parte da matéria que eu vou trazer hoje com o prefeito Claudinei de Paulo Castilho, ele falando principalmente do retorno das agências bancárias a funcionar em Bituruna. Da reabertura do comércio. Sendo bem sincero com todo mundo, acredito que se tivesse feito uma medida, um decreto federal, já no início, todos os estados e municípios eles iriam acompanhar o decreto federal, até por um respeito às normas, um respeito à hierarquia das normas jurídicas. Infelizmente, cada estado fez a sua legislação, cada município, no Paraná nós temos 399 municípios, cada um fez de uma forma. Então você imagina no Brasil os mais de 5 mil municípios, cada um tendo uma legislação. Daí o governo federal edita um decreto, abre certas atividades, o governo do estado outras, e os municípios ficam nesse meio termo, sem saber o que fazer. Essa semana foi uma semana de muito debate, muita conversa entre os prefeitos da Associação dos Municípios do Paraná, MP, que é presidida pelo prefeito Darlan Scalco, lá da cidade de Pérola, que tem feito um trabalho de tentar unificar todos esses decretos para que a gente possa padronizar. Ontem mesmo recebi do governo do estado do Paraná que o governo do estado já está fazendo uma série de reuniões de webconferência com os prefeitos do Paraná para tentar ajustar isso. Aqui em Bituruna, o que nós estamos fazendo? Nós sabemos, gente, e aqui repito mais uma vez, a saúde da população tem que estar em primeiro lugar. Sim. Agora nós temos que pensar de que as nossas indústrias, está lá no decreto estadual, no decreto 4.317, ele diz que as indústrias são essenciais, está lá. Então nós não podemos ir contrariar tudo isso. O governo federal também editou o decreto
10.292 e também fez lá uma relação, até está aqui, uma relação de atividades que você pode estar trabalhando. Nós seguimos basicamente as mesmas, o que disciplinou o governo do estado do Paraná e federal, ainda acabamos restringindo algumas atividades. Na semana, última sexta-feira, tivemos uma série de reuniões com vários segmentos aqui do nosso município, participação da CDL, da Associação Comercial e Industrial, da Secretaria de Saúde, do nosso vice-prefeito Rodrigo, umas reuniões bastante produtivas, no sentido de ouvir esses empresários, esse pessoal que gera emprego, que gera renda no nosso município, que também estão muito preocupados com a doença, porque todos eles estão tomando algumas medidas de proteção, mas também com a manutenção dos próprios negócios, o trabalho que eles têm e das suas empresas. Então, gradativamente, nós, como tem o decreto federal, os bancos e as lotéricas já começam a trabalhar na segunda-feira. Então, lotérica que recebe Bolsa Família e tem uma série de funções, apesar de que o governo federal que tinha liberado também tem já decisões judiciais mandando não abrir. Então nós agora entramos numa questão de uma briga judicial sem tamanho. As igrejas, também o governo federal falou que é essencial, abre. O Ministério da Saúde falou que abre as igrejas, mas sem missa, sem culto, porque não pode ter aglomeração de pessoas. Justiça também já mandou, já tem decisão dizendo que não abre as igrejas. Então nós estamos vivendo nesse momento uma série de conflitos jurídicos nas questões desses decretos. Então aqui em Bituruna, o que nós estamos fazendo? Conversando com o empresariado. Aquelas empresas que forem abrir, elas têm que cumprir uma série de medidas de proteção. Vou dar só um exemplo aqui, depois o Rodrigo e o Josmar, se quiser complementar. Por exemplo, um restaurante. E eu ouvi ontem, por coincidência, o ministro Mandetta, na sua coletiva de ontem, ele falou exatamente aquilo que nós já tínhamos conversado com os empresários. Vai abrir os restaurantes? Abre. Mas se ele tem lá a capacidade para 100 pessoas, só pode 50. E foi exatamente nesse sentido que nós conversamos com esses empresários. Então, por exemplo, o restaurante. Se ele tem a capacidade para 100 pessoas, vai poder abrir 50. Em vez de ter 4 pessoas numa mesa, vai ter 2. E assim por diante. No banco, tem que ter álcool gel, tem que fazer no máximo 2 ou 4 pessoas dentro da agência, com um espaço mínimo para poder atender essas pessoas. Nós estamos preocupados, gente, porque agora é uma época, já começa os recebimentos das aposentadorias. Então, muitos aposentados nos bancos. Então, amanhã nós temos que ter uma preocupação especial com essas atividades. Então, nossa fiscalização vai estar indo nas agências bancárias, na lotérica, se ela abrir, enfim, para que a gente possa dar uma atenção especial para essas atividades. Então, a questão da reabertura do comércio. O que eu estou vendo? Nós queremos iniciar de uma forma bastante prudente, bastante responsável, de uma forma que não aglutine pessoas, que não aglomere pessoas nesses estabelecimentos, como nós já estamos fazendo naqueles outros estabelecimentos. 7h29. Nos últimos dias, devido a essa questão da pandemia, alguns itens estão em falta no mercado. Álcool gel, agora aos poucos começa a normalizar a questão, mas o que chama a atenção, acompanhando noticiários até nível nacional, foi a disparada do preço. Alguns locais estavam vendendo a R$80, então um frasco que você compra normalmente é por cerca de R$20. Isso é preço abusivo ao consumidor. Não estou falando aqui na região esse preço, estou pegando um exemplo que foi dado a nível nacional. Salvo engano, no estado do Rio de Janeiro aconteceu essa situação. Bom, mas mesmo assim, o PROCON do estado do Paraná está de olho e você, consumidor, também deve ficar de olho quanto às altas de preços, não só no álcool gel, mas sim em qualquer tipo de mercadoria nessa época. Quem fala sobre o assunto e também sobre a falta das máscaras, que é muito utilizado, principalmente por profissionais da área da saúde, é o próprio secretário de Estado da Saúde do Paraná, o senhor Beto Preto. Nós estamos fazendo o que é possível ser feito, não adianta falar que nós vamos resolver tudo hoje, que nós não temos condições de fazer, mas eu quero dizer, tem um ditado popular na área de saúde, que dor de barriga não dá uma vez só. Então, esses que estão usurpando, que estão abusando dos valores, essas pessoas são indignas de continuar vendendo seus produtos dessa forma. Você veja só que uma caixa de máscaras de TNT, que era vendida a um preço que variava entre R$ 2,90 e R$ 3,30, ou seja,
50 máscaras, 7 centavos, 8 centavos cada uma, estão sendo vendidos hoje, a mesma caixa, R$ 205, R$ 210 reais. Esses comerciantes não podem ser chamados de comerciantes. Esses são verdadeiros canibais. E nem cidadãos, né, secretário? Não são cidadãos. Por favor. Nós estamos num momento crítico, precisamos de todos. Já temos aí diversas indústrias do interior que trabalhavam com tecidos, estão trabalhando aí para fazer máscaras de TNT para ajudar os hospitais, para ajudar o serviço de saúde. Vocês, eu peço que Deus abençoe a vida de cada um, cada uma. Vocês sim, têm uma postura diferenciada. E nós vamos passar. Isso vai acabar. Eu faço questão de divulgar aqueles que tiveram uma atitude indigna com a população nesse momento de crise. Agora são 7 horas mais 31 minutos. Permaneça por aí que depois do intervalo eu volto trazendo aqui as informações de União da Vitória quanto ao caso confirmado de Covid-19, como está a paciente, os outros detalhes quanto a essa questão e também falar sobre, sabe aqueles R$600 que o governo federal promete pagar, então, principalmente ao trabalhador informal? Você vai saber de que forma está essa proposta, que não chegou ainda, é claro, na conta. Então o pessoal tem que ficar atento, principalmente em mídias sociais que estão mandando links maliciosos. E também quem terá direito a receber esse valor. Depois do intervalo, esses dois assuntos ainda para você. Agora 7h35, de volta com o Jornal da Manhã, aqui pela Jovem Pan de União da Vitória. E ao vivo, eu mantenho contato com o secretário de Saúde de União da Vitória, doutor Ari Carneiro. Doutor, muito bom dia. Desejar muito obrigado por atender a nossa equipe logo nesse início de semana, para atualizarmos os números de União da Vitória. Eu tenho aqui, segundo dados da Prefeitura, 9 casos que estão suspeitos e um caso que foi confirmado. Quanto a esse caso que foi confirmado, qual é a situação da paciente? Bom dia, doutor. Muito bom dia, Thiago. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Nós, durante esse final de semana, houve a sequência da manutenção de toda a estrutura para o ataque a essa pandemia e tivemos a confirmação desse caso na sexta-feira passada, onde fez com que houve uma comoção dentro da comunidade, porque, embora seja um caso em União da Vitória, ele não é de União da Vitória. Ou seja, é uma pessoa que mora aqui, moradora da cidade, e que esteve em Jacha, e quando retornou, identificou alguns dados em que ele não se sentia bem, procurou a nossa estrutura de saúde na UPA, foi triada, foi feita a coleta de material. Isso foi no domingo passado, não nesse agora de ontem, mas o anterior, e veio a confirmação na sexta-feira, que fez com que tivéssemos que tomar todas as atitudes de comunicá-lo, mas é importante destacar que a paciente foi extremamente consciente, ela ficou isolada, fez a sua quarentena, encontra-se em quarentena, e continua tendo todos os cuidados. Ela está bem, a paciente está muito bem. Então, eu diria que é a primeira pessoa que tem imunidade própria já para o coronavírus. Isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Isso são situações que acontecem na vida e, felizmente, está tudo bem. Secretário, as demais pessoas que mantiveram contato desde a volta dessa pessoa que foi com caso confirmado da sua viagem até a confirmação, elas também já estão sendo monitoradas? Sim, todas as pessoas que tiveram contato com ela devem estar em quarentena. A pessoa deve permanecer em casa do período durante os 14 dias, fazendo o seu bloqueio e observando seus dados de saúde. Observando qualquer alteração, por exemplo, aumento da temperatura permanente, ou tosse, ou dificuldade para respirar, todos os dados, enfim, que manifestem através do corona, que todo mundo está sabendo, deve procurar a UPA para ser avaliado. E aqui é importante, Thiago, para nós destacarmos de que houve, desde sexta-feira, uma mudança no critério em termos de coleta de material das pessoas que vão até a UPA. Isso é uma normativa do Ministério.
Até então nós fazíamos a coleta de toda pessoa que estava suspeita do coronavírus, e coletávamos o material, era encaminhado através da Cesta Regional para o LACEN em Curitiba e aguardávamos o resultado. Pois bem, desde sexta-feira não se faz mais essa coleta indiscriminadamente para todas as pessoas que tenham sintomas de coronavírus ou de estado gripal. Somente serão feitos em casos graves, naquelas pessoas que vão para o hospital para serem internadas. As outras pessoas são orientadas, por exemplo, a pessoa que só tem a temperatura aumentada, ela deve ficar em casa, isolada na sua quarentena, durante seus 14 dias, e permanece ali sem ser feita a coleta. A coleta serão feitas somente para casos graves de internamento hospitalar. Durante a semana, o sistema fará a coleta de 5 pessoas aleatórias, somente dessa maneira. Então mudou a forma epidemiológica, e não é aqui em Nova Vitória, é em todo o Brasil. Então isso é uma normativa que vem do Ministério da Saúde e a gente tem que cumprir. Então é importante que pessoas saibam que de repente tem, por exemplo, temperatura aumentada, o tipo como se estivesse com a gripe, ela não será, que não precisa ser internada, ela não será feita coleta dela. Antes era feita coleta de todos, agora não mais faz dessa maneira. A Secretaria de Estado da Saúde, através do seu secretário, Gato Preto, ele fez um esforço muito grande, porque havia um acúmulo de exames em todo o estado do Paraná, mais de 2.000 casos, que eles não conseguiam fazer com que os resultados viessem. E nesse final de semana, no sábado, no domingo, eles conseguiram compilar todos os dados daqueles casos que tinham sido coletados em ambiente hospitalar, dentro da UPA, enfim, para a nossa região foi feita toda a análise desses casos, e para a União da Vitória foi confirmado, então, que foram descartados 34 casos, tem 2 casos ainda em investigação e teve um caso confirmado. Então mudou todo aquele quadro que nós tínhamos. Isso graças ao esforço grande que o secretário Beto Preto fez para eliminar todos aqueles exames que tinham sido realizados e estavam acumulados no estado do Paraná. Secretário, uma questão, essas pessoas que estão sendo orientadas a permanecer em suas casas, a maioria delas em quadros gripais, a questão é de que forma elas podem ser medicadas, até porque quando você está com gripe, você toma ali então antitérmicos, dentre outros medicamentos, mas alguns, como a gente já falou aqui, o caso do ibuprofeno, não pode se tomar então se a pessoa estiver realmente com o Covid-19. Se a pessoa não tem certeza do que, se o quadro dela é gripal ou se pode ser algo mais sério, qual que é a recomendação? O que ela pode tomar? O que ela deve tomar são medicamentos antipiréticos, onde se baixa a sua temperatura, e manter-se desde o seu quadro esteja melhor, porque é um estado gripal, de preferência só o antitérmico, o analgésico. Nada de anti-inflamatório, né? Isso que é importante. Mas vamos imaginar que a pessoa tem um pouco de agravo diferente. Ela deve procurar a UPA, onde será prescrito o medicamento através do profissional que vai avaliar seu quadro clínico. Vamos pensar que essa pessoa evolua para dispneia, dificuldade respiratória, temperatura constante, a UPA vai encaminhar esse paciente, eventualmente, se for necessário, é claro, para o hospital. Se não, somente os dados, os sintomas clínicos, e permanece em casa, sem a necessidade eventual de tomar outros medicamentos. Mas é o profissional médico, na UPA, é quem vai prescrever medicamentos se precisar outros medicamentos. Tá? Então, a pessoa não se automedique. Houve uma comoção, imaginando se tivesse resolvido problemas com as cloroquinas, tem trabalhos que eventualmente podem realmente melhorar. Mas isso tudo deve ser prescrito por um profissional médico. Secretário, aproveitando a oportunidade para falar sobre a campanha de vacinação contra a gripe. Na semana passada vieram poucas doses, acabando de forma rápida. A pergunta é, já foi normalizada, então, essas vacinas? Estarão chegando ainda ao longo da semana? Qual a orientação?
chegou mais um lote de vacinas no final da tarde de quinta-feira. Como sexta-feira era feriado e nós não tínhamos como agilizar para divulgar à população que havia chegado mais um lote de vacinas, essas vacinas foram orientadas para que sejam realizadas a vacinação durante o dia de hoje, amanhã, enfim, na sequência. É claro que as vacinas vão estar vindo mais durante a semana. O Ministério da Saúde, à medida em que ele recebe as vacinas, que é em torno de 1 milhão de vacinas por semana, do Laboratório Manguinhos, de São Paulo, essas vacinas são encaminhadas às secretarias estaduais de saúde, que consequentemente nos repassam para as secretarias municipais. E nós promovemos a vacinação da população dentro do grupo de risco a ser atingida. Nesse período está sendo, a gente volta a destacar, aos trabalhadores de saúde e aos idosos. Tá certo, secretário Carneiro, mais uma vez muito obrigado por atender nossa equipe de reportagem nesta segunda-feira. Desejo uma ótima semana de trabalho, que seja uma semana de boas notícias para todos nós e, claro, a qualquer informação, a nossa Rádio Jovem Pan está à disposição. Obrigado, secretário Ari. Muito obrigado, Tiago, pela oportunidade e uma boa semana para todos. Então, participando ao vivo do Jornal da Manhã, o secretário de Saúde de União da Vitória, o doutor Ari Carneiro Júnior. Bom, e para encerrar esta edição, eu quero aqui até trazer um alerta à população, porque durante o final de semana recebi uma enxurrada de mensagens quanto a dúvidas quanto àquele valor de R$600 que o presidente da República, Jair Bolsonaro, citou na semana passada e que seriam, então, efetuados pagamentos, principalmente para trabalhadores informais. Muitas dúvidas. Quem pode receber? De que forma? Recebi um link aqui que é para mim fazer um cadastro, já posso receber? Calma. Para começar, todo e qualquer link que você receber, falando, clique aqui, veja como faz o cadastro, ou clique para receber, todos esses links são fakes, são falsos. A partir do momento que você clica em um link desse, seus dados podem ser, então, roubados e você estar disseminando a mesma mensagem para demais pessoas das suas redes sociais, principalmente através do WhatsApp, você nem saber. Então, a primeira orientação é não clique. Como está esse assunto? Vai ser votado ainda hoje no Senado, então está parado, vai ser votado no Senado. Mas vamos lá, pelas regras que até o presente momento foram apresentadas e que se o Senado assim entender e aprovar, aí vai para a sanção presidencial. Vamos lá, rapidamente para ação para você. Para receber o auxílio, o trabalhador não pode estar recebendo aposentadoria, seguro-desemprego ou ser beneficiário de outra ajuda do governo, como Bolsa Família, por exemplo. Também não pode fazer parte de programas de transferências de renda federal, repito, com exceção do Bolsa Família. Segundo o projeto, até 2 membros da família terão direito ao auxílio. Se um deles receber o Bolsa Família, terá que optar pelo benefício que for maior e mais vantajoso, ou vai escolher. Vou pegar o Bolsa Família ou vou pegar, então, esse de até R$600? Vai ter que escolher, não vai poder ficar com os dois. Até porque esse programa pretende destinar essa renda para mais pessoas. Caso escolha o Bolsa Família, ou não recebe o outro, e vice-versa. Se receber o outro benefício, o Bolsa Família fica suspenso enquanto estiver vigorando o pagamento. As mulheres e famílias monoparentais receberão 2 cotas, também por 3 meses, a mesma restrição envolvendo o Bolsa Família. O dinheiro vai ser pago pelos bancos federais em conta poupança digital. Tanto quem não tenha conta, o banco vai estar autorizado a criar uma conta de forma automática para essas pessoas. O auxílio só será concedido àqueles que tiverem renda mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar de até 3 salários mínimos, ou seja, meio salário mínimo por pessoa. Ou se for contar a família toda, não pode extrapolar 3 salários mínimos. O beneficiário será dado a microempreendedores individuais, você que é MEI, você que é contribuinte individual, trabalhador informal que estiver inscrito no CAD único, até o dia 20 de março. O projeto também desobriga as empresas de pagarem os 15 dias de remuneração do funcionário afastado por trabalho, então, por causa da doença. O INSS deve arcar com esse valor. Então, é isso que está sendo encaminhado hoje para o Senado. Então, hoje, passando pelo Senado, vamos ter novas informações. Mas até o presente momento, até essa segunda-feira, não acredite em nenhum link que você receber em mídias sociais dizendo que você tem direito ao cadastro. Clique aqui e saiba como proceder. Clique aqui e saiba onde receber.
Todos esses links são mensagens disseminadas na internet de forma criminosa, com a intenção de roubar dados e disseminar cada vez mais tais fake news. Então acompanhe as mídias oficiais de informação. Assim que tivermos novos detalhes, claro, aqui também estaremos orientando a você, munícipe de União da Vitória, Porto União e assim como de toda a nossa região. Agora são 7h49, já depois do intervalo você continua ainda acompanhando as principais notícias de todo o Brasil. Eu volto amanhã a partir das 7h. A você, uma excelente semana. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Jovem Pan.